Nascido escravo. Martinho Lutero. Capítulo 2. O que Erasmo ensinava. Argumento primeiro. Definição de Erasmo do livre-arbítrio. Para ser justo, terei de citar a sua própria definição de livre-arbítrio. Você diz: compreendo o livre-arbítrio como o poder da vontade humana mediante o qual uma pessoa pode aplicar ou afastar-se das coisas que conduzem à eterna salvação. Você pode realmente chamar isso de definição? Uma definição precisa ser clara, e cada aspecto dessa declaração precisa ser explicado para tornar-se claro. Além disso, você começa definindo uma coisa, mas termina definindo algo inteiramente diferente. Quero dizer que somente Deus tem a liberdade de vontade que você descreve, e ainda supõe que pertence aos homens. Entretanto, o homem é como um escravo, cuja única liberdade consiste em obedecer a seu senhor. Os seres humanos só agem de acordo com as determinações de Deus. Será isso liberdade de arbítrio, como você a descreve? Por conseguinte, terei de considerar essa suposta definição em seus vários aspectos. Alguns deles são suficientemente claros, mas tenho de realçar outros aspectos antes que possa mostrar onde eles erram. Eles parecem ter medo da luz, como se fossem culpados de alguma coisa. Começarei supondo que o poder da vontade humana, a respeito do qual você fala, seja o de aceitar ou rejeitar alguma coisa, o poder de aprovar ou desaprovar. Essa é realmente a função da vontade humana. Mas, em seguida, você acrescenta, mediante o qual uma pessoa pode aplicar-se. O que você está fazendo é separar o homem de sua vontade. Está dando à pessoa o poder de dirigir a sua vontade. Entretanto, a vontade de um homem faz parte dele. É a parte dele que faz essas escolhas. Obviamente, separar o homem de sua vontade e conferir-lhe poder sobre ela é absurdo. Se, porventura, entendi mal a questão, a culpa é sua, Erasmo, por não haver escrito com mais clareza. Em seguida, quais são as coisas que conduzem à eterna salvação? Elas têm de ser as palavras e as obras de Deus. Nenhuma outra coisa pode conduzir-nos à salvação eterna. Aliás, a mente humana é capaz de aprender o significado da salvação. Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 a Coríntios, capítulo 2, verso 9. Paulo passa então a dizer como podemos tomar conhecimento dessas realidades. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Isso sem dúvida significa que sem o Espírito Santo jamais tomaríamos conhecimento dessa salvação. E assim sendo, não poderíamos nos dedicar a buscá-la. Alguns dos homens mais bem instruídos deste mundo têm considerado as verdades espirituais como bobagem. De fato, quanto mais brilhantes têm sido as suas mentes, mais ridículas lhe parecem ser as verdades espirituais.
Os homens só podem chegar a reconhecer as realidades dos valores espirituais em seus corações quando o Espírito Santo os ilumina. Em seguida, você assevera que o livre-arbítrio é a capacidade que a vontade humana tem, por si mesma, de decidir se aceita ou não a palavra e as obras de Deus. Isso equivale a fazer com que a vontade humana seja capaz de escolher entre o céu ou o inferno. Isso significa que não há espaço para a atuação do Espírito Santo ou para a graça divina, colocando a vontade humana no mesmo nível de Deus. Os pelagianos também fizeram isso, mas você os ultrapassa. Eles distinguiam em duas partes o livre-arbítrio: o poder de compreender a diferença entre as coisas e o poder de escolher entre elas. Porém, para você, o livre-arbítrio tem o poder de escolher coisas eternas, embora seja totalmente incapaz de entendê-las. Desse modo, você criou um meio livre-arbítrio. Além disso, você contradiz a si mesmo, visto que afirmou que a vontade humana nada pode fazer sem a graça divina. No entanto, quando você escreveu uma definição do livre-arbítrio, concedeu total liberdade para a vontade humana. Você é um homem muito estranho. Prefiro até mesmo o ensinamento de alguns dos antigos filósofos aos seus. Eles diziam que um homem entregue a si mesmo só faria o que é errado. O homem só poderia escolher o bem com a ajuda da graça divina. Eles diziam que os homens são livres para cair, mas precisam de ajuda para elevarem-se. Porém, é risível chamar isso de livre-arbítrio. Com base em tais conceitos, eu poderia afirmar que uma pedra tem livre-arbítrio, pois só pode cair, a menos que seja erguida por alguém. O ensino daqueles filósofos, porém, ainda é melhor do que o seu, pois a sua pedra, Erasmo, pode escolher se sobe ou desce. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos argumentos.